cafenapolítica.com.br hoje vai falar novamente de livros. E este livro se trata de uma história interessante. É do único jornal introduzido por um chefe de Estado para enfrentar o poder midiático. Trata-se do jornal Última Hora, inspirado por Getúlio Vargas, um projeto executado pelo jornalista célebre da época e muito competente Samuel Wagner. Eu trouxe aqui o autor desse livro, José Almeida Júnior. José Almeida, hoje com 34 anos, fez esse livro, que é realmente uma grande pesquisa. Ele chega a minúcias tão interessantes que impressionam o leitor, inclusive por causa da idade, né? Então, a gente acha que ele viveu aquela época. E é um romance, né? A história de Marcos, que é o personagem principal, um militante de esquerda que não tem muito caráter e chega a achacar suas fontes, mas é um grande jornalista e ele faz uma apreciação do Brasil, da história do Brasil, uma visão de esquerda, a partir de uma redação de jornal que é justamente o Última Hora. Só que o Última Hora existiu, não é como o Ano Zero do nosso italiano lá, Roberto Eco, autor do livro Última Hora, romance vencedor do prêmio Sesc. Vencedor do prêmio Sesc de Literatura de 2017 e publicado pela Record, que também coedita, né, esse prêmio. Então, Zé Almeida, a gente falava que o seu livro também tem como pano de fundo toda a conspiração anti-Getúlio Vargas, né? Porque Getúlio, quando ele se candidata em 1950, ele enfrenta oposição tanto da esquerda comunista, como da direita. Então, a grande imprensa, o Globo, Correio da Manhã, Diário Carioca, Estado de São Paulo, apoia a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes. Na realidade é toda a mídia. Toda a mídia. Época que é a grande imprensa, né? Os grandes conglomerados se reúnem e apoiam o candidato da UDN, né? Porque Getúlio Vargas, o salário mínimo, ele estava congelado desde que foi criado. No governo Dutra, não houve nenhum reajuste de salário mínimo, também não houve nenhum direito trabalhista novo, além daqueles criados por Getúlio Vargas durante o Estado Novo. Então havia uma expectativa muito grande em relação à questão do trabalhismo. Então Getúlio Vargas, quando ele se candidata, ele segue com essa proposta de ser candidato não de um líder de um partido, mas como líder de massa, como ele falava na campanha. Então ele propõe um aumento do salário mínimo, propõe a nacionalização, monopólio estatal da exploração do petróleo, que é a criação da Petrobras, né? Que ele vem a criar uns anos depois. Que é muito polêmica também, né? Você mostra, né? Aquelas, inclusive, indecisões do Getúlio em fazer da empresa uma empresa estatal, mas queria uma empresa mista, mas acaba sendo. Né? Porque assim, no caso da Petrobras, a primeira proposta que ele envia para o Congresso permite a participação do capital estrangeiro e do capital privado nacional, né? Então ele lança essa proposta e depois alguns dizem que foi proposital, né? Para que a UDN, que era a oposição, o partido de oposição, fosse contra a proposta, o que realmente foi. O Carlos Lacerda, de uma hora para outra, se tornou nacionalista, querendo o monopólio do petróleo, só para contrapor com Getúlio Vargas, e aí ele faz uma emenda, os deputados, através de deputados do PTB, e torna a Petrobras 100% estatal e com monopólio para a exploração do petróleo. Mas voltando às eleições, nas eleições de 50, Getúlio Vargas vem com essa proposta, de limitação de remessa de lucros para o exterior. Enfim, isso aí assustou o capital internacional, né? O big business. Assustou uma parte do empresariado paulista, principalmente, que tinha medo do governo de Getúlio Vargas e aumento dos direitos trabalhistas, enfim,
retirada de alguns setores que estavam da economia que estavam na iniciativa privada e trazer para o Estado. Então, o grande empresariado é contra a eleição de Getúlio Vargas e apoia o brigadeiro Eduardo Gomes. Getúlio Vargas é eleito com mais de 48% dos votos, mas a eleição dele é contestada, o resultado, porque criou-se uma tese, e quem criou, um dos elaboradores dessa tese foi o então deputado Aliomar Baleeiro, que depois transformou grandes juristas, enfim. Mas ele criou a tese de que precisaria de mais de 50% dos votos, que é a chamada maioria absoluta. É o velho golpismo, né? Que já exatamente. Funcionava na época, não é? Porque não estava na Constituição. Não estava na Constituição. Então é o seguinte, o presidente tinha sido eleito com aquelas regras que não exigiam nenhum tipo de coeficiente para você ser eleito, mas apenas ser eleito. Não tinha dois turnos na época. Não existia 2 turnos. E aí a UDN entra, e exige que o Supremo se pronuncie. E ganha o apoio dos jornais. A grande mídia encampa a tese da maioria absoluta. Mas acabou que a tese foi derrotada. Mas Getúlio Vargas, quando toma posse, a imprensa faz uma cobertura tímida da posse dele. Na primeira reunião de ministério, só foram 2 jornalistas. Um da empresa estatal, de comunicação, e o outro foi o Samuel Weiner. Foi nessa oportunidade que Getúlio Vargas percebeu que ele precisava de ter um jornal. Aí ele chama Samuel Weiner e faz a proposta para ele criar um jornal. E daí nasce A Última Hora. Mas mesmo com A Última Hora, Getúlio Vargas passa o governo dele todo sendo bombardeado, porque Mas aí já com o jornal você tem um certo equilíbrio na informação. Tem um o que contraponto. você não tinha com a Dilma, não é? A Dilma era um massacre total, porque se reunia tudo contra ela, E já o Getúlio não tinha esse jornal Última Hora, que era o jornal do povo, que era um jornal, inclusive, muito bem feito, mas que alcançava o povo, e, inclusive, dava um certo banho de cobertura também nos outros jornais. Sim, porque o Samuel Weiner veio com a proposta de fazer um jornal popular. Então, enquanto os outros faziam cobertura da coluna social, da vida social da Zona Sul, ele teve a ideia de pegar a Zona Norte, as periferias, e fazer uma cobertura sobre isso. Tinha uma coluna que era muito popular, chamada Muro das Lamentações, que as pessoas faziam as reivindicações de bairro. Hoje é muito comum, mas na época não existia. E transferiam aquilo para o jornal. Então, ele tem um apelo popular muito grande. E tem também, você caracteriza muito bem o Nelson Rodrigues, que era um dos grandes colunistas, e tornou o jornal muito popular. O Nelson Rodrigues aqui, o Carlos Lacerda pegou a televisão para denunciar como um cara nefasto do ponto de vista moral, obsceno, E hoje a gente vê o que é o Nelson Rodrigues, Inclusive, na época, muita gente lia escondido, Senhoras, mães de famílias, então mocinhas, a coluna. Lia a coluna Vida Como Era escondido, muitas mandavam cartas anônimas. A vida como ela era, mandava cartas anônimas contando as suas histórias, que eram histórias muito suculentas, por sinal. Então, Almeida, essa é a história do Brasil de 1954, não é? Mais ou menos. O livro se passa entre 51 e 54. 51 e 54. 51 é quando cria-se o jornal. E o Samuel Weiner tinha 45 dias depois dessa conversa com o Getúlio para botar o jornal na rua. Que loucura, Mas ele consegue, porque o jornal Diário Carioca estava passando, foi oposição nas eleições de 50 Getúlio Vargas. O jornal estava passando por dificuldades porque tinha que quitar um empréstimo junto ao Banco do Brasil, não tinha dinheiro. Então, havia o rumor de que o Banco do Brasil iria cobrar essas dívidas e fechar o jornal. Então ele negocia com o Samuel Weiner para comprar a estrutura da Última Hora, do Diário Carioca, que era uma estrutura lindíssima na Avenida Presidente Vargas, enfim, com quadros de Cavalcante, Palácio de Inverno em cima da cobertura, enfim. E
ele compra o jornal apenas a estrutura. O Diário Carioca continua, mas ele compra a estrutura física apenas assumindo o débito junto ao Banco do Brasil. Mas ele consegue, além disso, como ele queria criar um jornal grande, ele precisava contratar as melhores pessoas. Então ele precisava de dinheiro. Ele consegue apoio junto a uma parte do empresariado que apoiou a eleição de Getúlio Vargas. E com esse dinheiro ele consegue contratar os melhores jornalistas da época, né? Nelson Rodrigues, João Echeverri, Otávio Malta, enfim, ele faz uma equipe excepcional. E por incrível que pareça, grande parte deles, assim como Marx, era comunista. Né? A maioria era comunista. A maioria era comunista. Então, no livro, o personagem de ficção viveu esse dilema, mas na vida real, muitos jornalistas também viveram esse dilema. E o Partido Comunista que estava lá com a grande imprensa também querendo derrubar o Vargas, não é? Era uma outra contradição tremenda que o livro até se encarrega de explicar, não é? A razão disso, porque o Getúlio tinha sido ditador na época e tinha perseguido os comunistas. Inclusive, o Prestes fez, muitos anos depois, fez uma meia-culpa de que o Partido Comunista não deveria ter batido em Getúlio Vargas como bateu. É o velho erro da esquerda. Né? Exatamente. Inclusive, no dia da morte de Getúlio Vargas, dia 24 de agosto, saiu uma entrevista no jornal comunista de Carlos Prestes, Luiz Carlos Prestes, detonando Getúlio Vargas. Então foi um constrangimento muito grande, porque a população inteira estava nas ruas chorando a morte de Getúlio Vargas e saiu no jornal. Quer dizer, saiu atrasado. Saiu atrasado. Defasado. Mas nós vamos chegando aqui ao e voltamos daqui a pouco com o último bloco da nossa entrevista com José Almeida sobre este livro aqui, Última Hora. Nossa entrevista realizada aqui no Café da Livraria Visconde, da 405 Sul de Brasília.